Então, pessoal, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Como já é de praxe, a gente inicia nossos encontros pedindo a Deus que Ele interceda por todos nós, que o Espírito Santo desça sobre nós durante esse encontro, durante nossa semana, durante nossa vida, para que a gente consiga passar e evangelizar da melhor forma possível. Pedir a Deus pela saúde de todos nós, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Pedir a Deus pelos nossos desafios que a gente tem na vida, para que a gente consiga superá-los. E para iniciar o nosso encontro de hoje, nós começamos com Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas me passaram mensagem um pouco antes, informando que vão atrasar um pouquinho, outras que já, infelizmente, não poderão participar, então não tem por que mais a gente delongar no início do nosso encontro, né? Fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente hoje, dando prosseguimento ao tema que a gente iniciou na semana passada, né? Que é referente ao dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sabe o que a gente falou na semana passada? Não lembro. Gente do céu. Que é isso, João? Como é que... Põe no chat. Vamos lá no chat. Qual é o tema que a gente está dando prosseguimento? Vou dar uma dica. Acertou! Valeu, João. Isso aí, gente. A gente vai dar prosseguimento no início, no batismo. É um tema bem profundo que a semana passada a gente iniciou, mas não conseguimos concluir em decorrência do nosso tempo. Lu, quando você quiser, fique à vontade. Eu quero saber o seguinte, todos vocês são batizados? E a gente tem até que saber isso mesmo. Sim, sim. Eunê, o que é Eunê? Eu sim? O que é Eunê? Ô, João, o que é Eunê? Eunê é o não? Não, eu tô falando que eu sou. Ah, tá. Beleza. Bateu Eunê. É porque senão teriam que se batizar. Sim. Sim. Então, eu estou olhando aqui, porque eu tive que ouvir de novo o vídeo para ver o que a gente já tinha falado e o que não tinha falado. Falamos muita coisa, bem da verdade, no nosso último encontro. E a Neurês ficou de dar para a gente uma relação das igrejas cristãs, cujo batismo tem a mesma equivalência do nosso, né? Mas ela não está aqui por enquanto. Então, vamos lá. O que eu peguei aqui? Peguei algumas coisas dos santos. Por que pegar dos santos? Algumas coisas que os santos dizem. Primeiro que eles têm umas explicações que nem passam pela nossa cabeça. Porque essas pessoas nasceram para Deus, então
eles explicam, e às vezes a gente se pergunta alguma coisa, por exemplo, uma das perguntas que está respondida aqui pelo Sam, mas por que é com água? Interessante a pergunta, né? E a gente pensa, mas por que é com água, né? Então, vamos ver uma aqui, o que diz São Jerônimo? Olha, o que ele diz da água? Ao desenvolver essa doutrina, ensinam, em primeiro lugar, que trata-se de um sacramento necessário a todos, sem nenhuma exceção, para conseguirem salvar-se. E a água era a matéria mais apropriada por se encontrar em toda parte e por ficar ao alcance de todos sem maior dificuldade. Olha, mas eu nunca tinha pensado nisso, ainda por cima é grátis, né? Não tem que pagar nada pela água. Então, esse é o motivo de ser da água. E como que tipo de água, dizem eles aqui, ó. Banha, a água deve ser natural, pode ser de mar, olha, eu nem sabia que podia ser de mar, de rio, de banhado, de poço ou de fonte, uma vez que possa chamar-se água sem nenhuma restrição. E a água tem que ser, não pode ser suco, tem que ser qualquer dessas águas aqui, mas não pode ser suco, não pode ser outra coisa, todo tipo de água. E aí eles falam de uma coisa que se chama as prefigurações. O que isso significa? Quando a gente lê o Antigo Testamento só é entendido quando você lê o Novo. Mas ele diz de muita coisa e quase tudo que vai acontecer no Novo, só que fica em aberto. Porque no Antigo Testamento eles esperam pelo Messias, o Messias não chegou. Então está em aberto. No Novo Testamento, é um testamento que é o nosso, nosso que eu digo no sentido de que é o que vai fazer a Igreja Católica acontecer, porque a Igreja é fundada por Jesus Cristo, então a fundação da Igreja está no Novo Testamento, não no Velho Testamento. O Velho Testamento, os judeus até hoje usam e não acreditam que o Messias chegou. Hoje mesmo estava falando com uma amiga minha que é judia, e aí ela disse que o rabino é como se fosse o padre deles, mandou ler os salmos, são 150 salmos. Então, na pandemia, vamos ver um salmo por dia, pediu o rabino. Então, os salmos também são no mesmo número. Mas nós nos baseamos no Novo, porque o Novo é onde está Jesus. E Jesus, quando fala, às vezes a gente lê e não entende tão perfeitamente assim. E os santos, principalmente, muitos deles foram padres, né? Eles têm uma compreensão muito maior do que a nossa, exatamente. Por quê? Primeiro, porque são mais próximos. Tem, por exemplo, Santo Agostinho, viveu no ano 400, depois de Cristo, mas a proximidade muito grande, não pode se comparar com 2020, por exemplo. Então, primeiro pela proximidade, teve alguns santos que, inclusive, tiveram junto com os apóstolos. Então, a proximidade deles faz com que eles conheçam melhor o que a doutrina dizia. Eles consigam falar com mais clareza até do que hoje. Padres que têm que ir, por exemplo, estudar e ler, e às vezes tem várias leituras sobre o mesmo assunto, e fica, às vezes, um pouco confuso. Para eles, não, para eles era muito claro tudo isso. Mas, enfim, então eu peguei isso aqui. Então, o que é a prefiguração que eu estava falando? Prefiguração é uma coisa que, quando você faz o vestibular, você tem o pré-vestibular. É uma coisa que vem antes. É tipo um prefixo. O que é um prefixo em português? É uma coisa que vem antes da palavra e o sufixo vem depois da palavra. Por exemplo, lealdade. Esse dade é um sufixo. Vem depois da palavra leal, e o dade forma um sufixo e forma a palavra lealdade. Agora, um prefixo, não estou me lembrando de nenhum agora. É porque ele é fixo, já está dizendo, uma coisa fixa que vem antes da palavra e forma a palavra. Agora não está me vindo nenhuma palavra com prefixo. Não vem. Mas, por exemplo, um sufixo, outro sufixo, brutalidade. Brutalidade, lealdade, felicidade, isso são os sufixos, meu Deus, não vem nenhum prefixo. Prefixo vem antes, então. E pré-vestibular vem antes do vestibular. Então, a pré-figuração é uma coisa que vem antes da figura principal, que é Jesus Cristo.
Então, a gente chama de prefiguração algumas situações que ocorreram na Bíblia e que vão ter a sua explicação no Novo Testamento. Então, quando eles dizem aqui, ó, as prefigurações da água como purificação, porque a água no batismo nos purifica, a gente precisa da água, né? É água, e o padre também põe um óleo aqui, ó, no peito, mas é a água principal, a água benta. Por quê? Porque Jesus foi batizado no Jordão, né? Então, olha o que ele diz, a semelhança da água do dilúvio, pelo qual o mundo foi purificado, porque era enorme a malícia dos homens na terra, e todos os desejos de seu coração tendiam para o mal. Então, quando Deus manda o dilúvio, é uma forma de purificação. Quando os judeus atravessam o Mar Vermelho, também é uma figura da água que tem essa capacidade de salvação. Porque o Mar Vermelho foi atravessado pelos judeus na fuga do faraó. O faraó perseguia os judeus. Isso é só contando a história do Antigo Testamento melhor. Mas, enfim, eles eram perseguidos. E teve uma hora, os judeus perseguidos pelos egípcios. Aí teve uma hora em que eles ficaram na praia e não tinha mais saídas. A praia e o morro, e acabou, não tinha mais para onde ir. Então, as águas do mar se abriram e os judeus passaram. Isso é que se chama a travessia do Mar Vermelho. Eles passam e ali eles são libertos, né, da libertação dos judeus. Desculpe, dos egípcios. Então, eles fazem essa comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, a água a gente já sabe. Mas por que a gente está falando da água também? Porque no sacramento, todos eles têm uma coisa que se chama matéria e uma coisa que se chama forma. Matéria é o que é material no sacramento, a água é material, vocês estão vendo ali, a coisa material é aquela que a gente vê, que a gente pega, que a gente cheira, que a gente come, tudo isso é coisa material. A gente mesmo tem a parte material, que é o nosso corpo, e tem a parte espiritual, que é nós, o nosso espírito, que é aquilo que eu expliquei para vocês uma vez que a Ana perguntou, mas quando ela falou na ressurreição, Jesus dormiu? Não, porque o espírito não dorme. O nosso espírito, por exemplo, a nossa parte espiritual está em constante pensamento, a gente pensa constantemente e não se cansa de pensar. A gente pode até querer espantar um tipo de pensamento, fica obsessivo toda hora pensando naquilo, mas não se cansa, não é um cansaço que faça você dormir. Você dorme porque o corpo é que se cansa e pede, né, que é a parte material. Então, nos sacramentos todos tem isso, matéria e forma. Então, no batismo, a matéria é a água. E a forma é aquela parte que você não vê e que acontece, mas em razão de uma pronúncia, de uma palavra que o padre ou aquele que for batizar vai falar, que é, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é a forma. A partir disso, e dito por quem tem o desejo de fazer aquilo que a igreja faz, geralmente quem batiza realmente é o padre, né? Em exceções é que vão se batizar, que outras pessoas vão batizar, diácono, catequista, isso são as exceções, até um ateu, mas isso tudo é exceção. No geral, é o padre que batiza. E quando ele fala isso, a gente considera que isso é a forma, quer dizer, é a coisa que eu não pego, que eu não vejo, apesar de eu estar escutando as palavras, a gente escuta, mas a gente não pega, não cheira, não abraça, não faz nada com as palavras. Você escuta. Então, é a forma que vai dar, então, que junto com a matéria e forma são os componentes do sacramento, porque essa base é uma base teológica, você não precisa aprofundar nisso, basta vocês entenderem que precisa da água, que é a parte sensível, e da palavra daquele que está fazendo o batismo, que é a parte não sensível, que é a parte da forma, para que o batizado seja concretizado. Além disso, como eu falei para vocês, tem um olhinho que ele passa aqui no peito, quando é bebê, a gente até pede para o bebê, às vezes a roupa do bebê é atrás, o fechecler, o botãozinho, não sei o quê, a gente pede para que ele venha com uma roupa que abra na frente, para não fazer ele ficar nuzinho e ficar com frio, porque vai tirar a roupa e vai abrir a roupa. A gente já pede ele para vir assim. Hoje em dia, geralmente, é batizado, que a gente estava falando, inclusive, do batizado de imersão, mas hoje em dia são os três, você põe a água na cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
água na cabeça, não, água bem. Não é não pode fazer também imersão, mas o mais geral, normalmente não é assim. Muito bem, então, isso que eu falei para vocês, matéria e forma, é a composição teológica, é a maneira teológica da gente explicar o batismo. O batismo, estou indo até seguindo aqui o catecismo antigo, para a gente ver um pouco mais desses santos. O batismo é um fato histórico. O que é um fato histórico? Não é por exemplo, você tem o fato espiritual dentro do batismo. A gente tem o fato espiritual, que é o acontecimento da graça. Lembra que eu falei no outro encontro sobre o sinal e o símbolo, que o sinal é uma coisa que está acontecendo na realidade, naquele momento, que eu lembro até que o Jailson, lembro porque eu escutei, porque eu não lembrava mais, né? Mas eu me lembro que faltou luz, e vocês sabiam, e vocês me disseram, então é sinal que ele caiu porque faltou luz. É sinal, quer dizer, aconteceu uma realidade, e está vinculada à queda do sistema de Jailson. Então, o sinal tem uma relação com a realidade, e o símbolo não. O símbolo pode ser uma bandeira, a bandeira do Brasil hasteada, e não tem nada a ver, a gente passa e está hasteada porque está hasteada. Então, esse sinal, ele é invisível, no caso do batismo. O que acontece na parte invisível? Além de ter a palavra, tem o verdadeiro, a penetração da graça em nós, que a gente não vê. A infusão da graça do batismo, e a gente não vê a infusão da graça, porque a gente não vê o Espírito Santo, a gente não vê o perdão dos pecados, ali naquele momento, né, a gente nem está falando de pecado, a gente está batizando a pessoa, mas existe o perdão dos pecados, existe o perdão do pecado original, quer dizer, você está ali naquele momento completamente livre, e se for, porque bebê só tem esse, né? Mas se for adulto, todos os pecados que ele cometeu estão perdoados naquele ato. E a gente também não vê isso, mas está perdoado. Isso é a parte invisível do batismo, mas que acontece. Então, a fórmula grega do esquece que é a fórmula grega. A forma do eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a matéria que é a água, é a forma que é essa, e é também esse acontecimento espiritual que a gente não vê acontecendo, mas acontece. E, apesar da gente não ver, o fato é histórico. Por quê? Por que é histórico? Porque é uma coisa que aconteceu na história, não é uma coisa que alguém contou, não é uma lenda, não é uma fantasia. Aconteceu com quem? Com o próprio Jesus. Como a gente viu na semana passada, ele foi lá e se deixou batizar, vamos dizer assim, por João Batista, e a gente viu que o batismo de João Batista era um batismo que não conferia graça a ninguém, não perdoava, não tinha como. Por quê? Porque João Batista era um homem comum. O que confere a graça? O batismo do Espírito Santo. Então, pode ser dado pelo próprio Deus. Ele mesmo, Deus, ele mesmo pode dar o Espírito Santo. No caso de João Batista, isso não acontecia. Era uma preparação para o batismo que viria. Então, a gente viu João Batista dizendo, mas eu que devia ser batizado? Sim, certamente foi depois. Por quê? Porque eu que devia ser batizado, porque eu também preciso. Ele, João Batista, estou falando como se fosse João Batista, eu preciso do Espírito Santo em mim. Então, ele disse, eu que devia ser batizado e não eu te batizar. Mas Jesus queria que a gente visse como seria o batismo, e ele mesmo fez com que ele mesmo fosse batizado. Lei geral do batismo. Qual é a lei do batismo? Ide, ensinai todos os povos, é a lei, mandamento. Batizai-os em nome do Padre, do Pai, é porque eles falam da forma antiga, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde então, começou a vigorar a lei do batismo para todos os homens que queiram alcançar a salvação eterna. Aí eu me lembro que o Jailson falou, Mateus 26, parece, este mandamento de Jesus, em que ele manda que todos se batizem, e daí, então, a partir desse momento, o batismo se torna obrigatório, não para as pessoas, assim, deveria ser, mas obrigatório dentro da igreja, obrigatório como sacramento. Deveria ser, porque ele pede que sejam todas as pessoas, todos os povos, é um mandamento para todos os povos, mas a gente sabe que, pela existência das várias religiões, não é assim que funciona. Então, ele é
Obrigatório para quem, então, na verdade? Para os pais cristãos. Esses sim têm a obrigação de batizar, porque são cristãos, então eles têm que obedecer o que a igreja pede. E a igreja só pede aquilo que Jesus pede. Porque às vezes as pessoas dizem, que a igreja é isso, a igreja que não. Então você vai discutir com Deus, porque na igreja a gente só faz aquilo que Jesus pede. A gente não inventa nada. Não tem nada criado pela cabeça do homem. É tudo uma coisa divina. Foi dita e mostrada por Jesus. Então, a igreja segue aquilo que Jesus determinou. Se alguém se aborrece, tem que se aborrecer com Jesus e não com nenhum padre, nem com catequista, nem com ninguém. Porque a gente segue exatamente aquilo que Jesus determinou. E se ele determinou, por exemplo, eles explicam aqui, mas por que também tem que ser novinho? Ele explicou. Por que a igreja tem que batiza a pessoa, a bebê de preferência? Por quê? Porque ela já fica livre, ela já está sob a proteção divina, sobre a graça divina. E já foi infundido nessa pessoa a questão do amor, porque Deus é amor. A graça divina é o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é o amor divino. Ele é considerado assim mesmo. O Pai, o Filho e o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. É um único Deus, são 3 pessoas, e o Espírito Santo tem essa característica. Ele é o amor do Pai e do Filho. Então, se eu estou dando para o meu filho, desde pequenininho, o amor de Deus, é nada melhor do que isso. Então, por isso que desde pequeno, até porque dentro do batismo também tem um exorcismo. Então, ele já, naquele momento pequenininho, além de ser perdoado dos pecados todos, que, no geral, bebê não tem pecado, só o pecado das origens, né, o pecado original, ele recebe o Espírito Santo, que é o amor de Deus, então passa a ter dentro dele o próprio amor divino, e ali também existe uma força do próprio Deus que o ajuda a se livrar, vamos dizer assim, das coisas demoníacas, principalmente que um bebê, ele é totalmente sem defesa, né? Ele é indefeso, né? Então, ele já tem nele uma defesa do próprio Espírito Santo em relação às coisas diabólicas, porque ali tem um exorcismo dentro do batismo. Quem são os ministros? Quem é que pode ministrar? Nós já vimos. O padre, o diácono, os catequistas, se tiver uma situação muito complicada, pode ser até um ateu, desde que ele faça aquilo que a igreja faz, com a intenção da igreja. O outro lá, vamos dizer que estejam 2 morrendo, dei esse exemplo para vocês, e ele pede para ser batizado, e o ateu vai lá e pega a água, e aí ele vai dizer, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. E aí, se o outro não morre, ele é considerado batizado, ele volta à igreja, faz todo o rito, mas não faz essa parte, porque ele já está batizado. Batismo, crisma e ordem, que é o sacramento do padre, só se faz uma vez, porque eles colocam na alma, é outra coisa que a gente não vê, a gente acredita pela fé, um selo que te determina como cristão. Então, o padre tem esse selo triplo, porque ele tem o sacramento do batismo, do crisma e da ordem. E nós temos o selo duplo, que vocês terão. Vocês vão ser crismáticos, os que já são batizados têm o selo do batismo. Eu e o Jailson temos o selo duplo, do batismo e da crisma. E a gente não pode repetir nenhum desses sacramentos. Então, são esses os ministros. O que ele diz? Na emergência, todos os homens. Aí está aberto para todos. Extraordinários. Você tem, olha, presta atenção, isso é interessante. Ministros ordinários, quer dizer, aqueles de sempre. Quando a gente fala, é engraçada essa palavra ordinário, né? Ordinário, você pode dizer aqueles ministros de sempre, mas o ordinário também tem uma conotação ruim. Uma pessoa ordinária é uma pessoa ruim, é interessante essa palavra. Mas os ministros ordinários, aqueles que sempre fazem, são os bispos e os sacerdotes. Extraordinários, que é uma segunda categoria de ministros, que tem permissão, mas não é sempre, quer dizer, em geral, são esses 2 primeiros, o bispo e o sacerdote. Agora, tem os emergenciais, que são aqueles que não são nunca, mas que numa emergência podem fazer o batismo, que são todos os homens, desde que eles tenham a água e façam aquilo que Jesus determinou. Olha o que ele diz aqui, no catecismo. Em caso de necessidade, olha só, até os judeus, os infiéis e os hereges podem exercer este ministério,
contanto que se proponham a fazer o que faz a Igreja Católica quando confere o batismo. Essa doutrina é confirmada por muitas determinações dos santos padres e dos concílios. Então, o Sagrado Concílio de Trento lançou o formal anátema. Anátema é dizer que está errado isso, está excluído, não está certo isso. Contra quem ousasse afirmar que não é verdadeiro o batismo que um herege administra em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que a Igreja faz. Para vocês verem como esse sacramento é importante. Qualquer um pode fazer, desde que faça o que a Igreja faz e que tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz. Veja só a amplitude que dão para o batismo, né? Os padrinhos são aqueles que a gente escolhe. Agora, veja bem vocês. No geral, a gente fica querendo escolher quem a gente gosta, mas às vezes quem a gente gosta não é cristão. Então, tem um problema, às vezes, com os padrinhos, que as pessoas querem, já vi tanta gente brigar com o padre, que queria que o padrinho fosse espírita, mas não pode ser espírita. O padrinho tem que ser cristão. Por quê? Porque o padrinho é que vai levar o afilhado para a fé. Então, se ele não é católico, como é que ele vai levar o afilhado para a fé? Não pode ser. Então, vocês têm... A crisma é a mesma coisa, vocês que vão se crismar é a mesma coisa. Vocês têm que achar uma pessoa que seja... O pedido é que ela seja batizada e crismada, para ser padrinho de crisma. E para ser de batismo, pelo menos batizada. De preferência, crismada também. Salvo engano, tem que ser as duas coisas. Vou ver depois, sabe onde é que a gente vê isso? Dentro do... a gente tem meu Deus, como é que chama aquilo? A mesma coisa que a gente tem no direito, os códigos, o Código de Direito Canônico. Então, ele determina lá, eu vou lá ler depois no Código de Direito Canônico, é que agora não sei onde é que está. Minha casa está em obras, eu não sei onde é que está o código. Mas eu vou ver qual é a prescrição para o padrinho de batismo. Mas eu acho que ele tem que ser as duas coisas. Por quê? Porque ele tem que ter uma bagagem para levar você para a fé. Então, ele não pode ser de outra, não pode ser nada, ele não pode ser espírita, não pode ser muçulmano, não pode ser de nenhuma religião africana, das que temos aqui no Brasil, porque senão ele vai para o outro lado, não é? Ele não é um cristão. Então, há a exigência de que seja um cristão. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Por que origem dessa situação dos padrinhos? Vamos ver. Prova-se a remota origem dessa instituição através de uma formal declaração de São Dionísio. Nossos guias divinos, assim chama ele os apóstolos, entenderam e decidiram que as crianças fossem recebidas na igreja segundo o santo costume, aquele santo costume, que levava os pais carnais a confiarem a criança a alguém que a fosse instruindo nas coisas de Deus e assumisse junto dela as obrigações de mestre e educador. Debaixo de sua direção, devia a criança passar o resto da vida como que sujeita a um pai espiritual e fiador de sua eterna salvação. Por isso que ele fala em pai carnal. Tem os pais carnais, que são os nossos pais de carne e osso, né? E aí ele diz, esta pessoa, que é o padrinho, é um pai espiritual e fiador de sua eterna salvação. Se ele é o pai que vai te indicar, que é o fiador da sua eterna salvação, ele tem que ser um cristão, não pode ser de outra religião. Porque ele vai ter que o quê? Aqui, como eles dizem, ele assume as obrigações de mestre e educador. E debaixo de sua direção, a criança passa o resto da vida, sendo ele o pai espiritual e fiador de sua eterna salvação. Esta opinião tem a seu favor a autoridade de Santo Higino. Estou trazendo para vocês o terceiro, como que é? Terceiro, seja católico. Bom, Jair, põe de novo aí, o chat. Sumiu o chat do Jair. Eu estava lendo, parei, não consegui ler tudo, peraí. Seja católico confirmado, seja crismado, já tenha recebido o sacramento da Eucaristia. Esse é o padrinho. E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, eu estava lendo aqui no Direito Canônico. Peraí, Jair, peraí. Vamos lá. Então, para que alguém seja admitido, isso no Canônico 874, diz que para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, quando possível, por seus pais, ou por quem lhes fará às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro.
e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Seja católico, confirmado, seja crismado, já tenha recebido o sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Não se encontre atingido por nenhuma pena canônica, legitimamente irrogada ou declarada, não seja pai nem mãe do batizando. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com o padrinho católico, e apenas como testemunha do batismo. Então é isso, essas são as características e as normas estabelecidas para que você possa ser padrinho de batismo. E a mesma vai valer para o crisma. Por que tudo isso? Aí ele fala aqui dos laços espirituais, que os laços que os padrinhos têm conosco são laços espirituais. Então, ele diz aqui, são de tal caráter, olha só, que não permitem o legítimo matrimônio entre todas essas pessoas. Que pessoas? Entre com os pais carnais também. E anulam qualquer matrimônio que venha a ser contraído. Então, os nossos padrinhos não se casam com os nossos pais. É isso que ele está querendo dizer. O padrinho deve lembrar-se que sua obrigação principal é velar sempre pelos filhos espirituais, orientá-los em tudo quando se refira à vida cristã. Esse catecismo é o catecismo romano, é o catecismo antigo, e ele já dizia, olha só o que, muitos fiéis nem vislumbram o que de sagrado há em ser padrinho. O nome, vazio de sentido, já parece exprimir uma simples formalidade. Então, já antigamente não se via essa figura do padrinho com a maneira correta. E hoje, geralmente, você faz, não vê nem o batismo também, no geral. Faz o batismo, então mais é ligando para a festa, para tudo isso, mais do que para a questão da religião em si. Mas é um sacramento. Então, o que Santo Agostinho vai dizer? Antes de tudo, eu vos exorto a todos os homens e mulheres que levastes afilhados à pia batismal, para ficardes sabendo que diante de Deus vos fizestes fiadores por aqueles que, à vista de todo o povo, haveis recebido da fonte batismal. A questão de ser à vista de todo o povo é a questão do batismo, é a questão da crisma, todo mundo na igreja está vendo, é uma solenidade da crisma também, que todos vêm, todos participam, a missa inteira, todos os que estão na missa naquele momento participam junto conosco, com vocês, no caso. E outro também que é visível, que todo mundo vê, são os convidados, mas é o casamento. Então, o casal jura perante a Deus, mas jura lá no microfone, geralmente no microfone, perante a todos os convidados. Os padrinhos não usam microfone, mas juram perante a Deus e estão ali também todos os convidados vendo. São coisas que a gente tem que tomar isso, assim, muito a sério, porque a gente está fazendo para Deus e para os outros que estão vendo. Inclusive para o próprio afilhado, que tem gente que larga os afilhados para lá, e para o próprio casamento dos dois, que se casaram e depois não querem mais ficar casados, e naquele momento ali juraram isso. Perante a Deus, perante todo mundo estava ouvindo, juraram um para o outro. Então, é um negócio meio complicado, quando você faz na presença de todos e depois você volta atrás, né? O que tem na Bíblia, além do ide e batizai a todos? Aqui, lembra aqui o catecismo, que Jesus diz o seguinte: se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Renascer da água. Por que é renascer? Porque nesse renascimento, que é o momento em que a gente é batizado, a gente se torna um homem novo. A gente não tem mais a questão naquele ato, naquele momento. Não existe naquele momento nenhum pecado em nós. Então, a gente nasceu, quando a gente nasce,
A gente nasce com o pecado original, e até o bebê nasce assim, porque todo mundo nasce assim. Então, na hora que ele é batizado, ele se torna livre de todos os pecados, o bebê. E certamente só vai começar a pecar lá, sei lá para que idade, mas já grandinho. E só quando ele tiver consciência, de fato, é que começa a situação da gente fazer malcriação, criança pequena, né? Começa uma consciência, uma coisinha leve, mas ela já, quando ela tem noção de que aquilo ali não agrada a mãe nem o pai, já é uma coisa que ela está fazendo, às vezes de birra, de malcriação, já é uma coisa errada. Então, no ato do batismo, a pessoa muda. É porque a gente não percebe isso por causa dessa nossa, daquilo que eu falei para vocês da outra vez, que é a nossa possibilidade de pecar. E essa possibilidade, ela acontece no decorrer da nossa vida, e aí, então, a gente não tem essa percepção de que teve um momento em que nós éramos puros e santos. Não tem isso, não consegue perceber isso por causa do nosso cotidiano, em que a gente faz um monte de coisa que a gente sabe mesmo que está errado, que é fazer assim mesmo e pronto. Mas, nesse ato, a gente se torna, naquele momento, uma nova criatura. Isso está no YouTube, no YouCat de vocês. Jailson, no YouCat, está lá, Jailson. Cadê o YouCat? O Cat sumiu, está aqui. Criatura nova. YouCat. Cadê o YouCat? Vida nova em Cristo, 195. 195. Então, uma nova criatura, uma criatura que não tem mais o pecado original, esse não tem mesmo, a gente não tem mais o pecado original, não tem mais, então nós vamos responder pelos aqueles que a gente fez nós mesmos. Não temos mais esse pecado original, apesar de termos nascido com ele. Então, a gente responde por quê? Perante Deus, pelos nossos erros que a gente fez depois do batismo. Então, aqui, ó, 195 do Catecismo. Do Catecismo, não, do YouCat. Como é celebrado o batismo? A forma clássica da celebração batismal é a tripla submersão do batizando na água, como fez Jesus. Submersão. Lembram do filme, né? Que ele foi com a cabeça para trás. Muitas vezes, porém, a água é derramada 3 vezes sobre a cabeça do batizando, que é o que geralmente se faz hoje. O ministro do batismo diz as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí o que o Cat vai dizer? A água simboliza a purificação e a vida nova. A gente falou da água como limpa tudo, né? E que é grátis também. Que já for expressa pelo batismo da penitência de João Batista. Lembrem que Jesus se batizou na água, mas ali, como eu disse para vocês, e repito, no batismo de João Batista não tinha o Espírito Santo, ele não passa o Espírito Santo, porque ele é um homem comum, como nós. No batismo de Jesus, o próprio Jesus, ele é o doador, vamos dizer assim, do Espírito Santo, que também é Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em Pentecostes ele dá o Espírito Santo a todos nós. Ele diz que agora é o momento do Espírito Santo. Muito bem. O batismo que é celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo implica mais do que um sinal de conversão e penitência. É a vida nova em Cristo, quer dizer, um novo homem que nós passamos a ser sem o pecado original. Isso torna-se claro nos ritos explicativos da unção, da veste branca e da vela batismal. Vamos adiante. Vamos ver o que ele fala da unção. Por exemplo, aqui a gente viu, ele vê, que eu estou vendo aqui o Romano junto. Quando é que é a época de batizar as crianças? A época própria é quando é pequenininho. E ele diz assim, é grave a culpa dos pais que deixam as crianças sem batizar? É grave, é grave. Quando a minha mãe foi enterrada, olha que situação. Depois me contaram, o padre me contou, porque eu estava tão triste que eu nem prestei atenção. Mas tinha um rapaz, um adolescente, pelo que me contaram, ele tinha 17 anos.
ele tinha morrido e a mãe não tinha batizado ele. E aí, quando ela viu o padre, né, porque o padre foi até o caixão conosco e ficou lá e tudo, ela pediu a ele para que batizasse o menino. Só que não pode ser batizado depois de morto. Por quê? Porque o batismo, ele pressupõe que você vai aceitar o sacramento. Por isso que vocês confirmam. Vocês confirmam aquilo que os pais de vocês fizeram, aquilo que os padrinhos disseram. Os padrinhos vão renegar o demônio, vão dizer que creem em Deus Pai Todo-Poderoso, que creem no Filho, que creem no Espírito Santo. Tudo isso. Tudo isso vocês vão falar também agora no crisma, na crisma. Vocês vão confirmar, por isso que ela tem nome de confirmação também, aquilo que foi dito, aquilo que foi feito. E a própria crisma, ela então, não é que ela acerta, mas ela fecha o ciclo todo. Você é batizado e agora você confirma aquilo que você fez. Porque você se batiza bebê, ali a sua vontade é a vontade dos seus pais, mas eles fazem aquilo pelo amor que tem a vocês e pelo amor que tem a Deus, e aí vocês vão confirmar na crisma. Eu realmente resolvi que eu sou católico e eu vou me crismar. E aí vocês vão ver que vocês vão dizer as mesmas coisas que o padrinho disse. Então, a época de batizar é realmente quando você é bebê, porque depois não adianta mais, porque a sua vontade não existe mais. Uma pessoa morreu, ela não tem mais vontade nenhuma. Principalmente um adolescente de 17 anos, se a mãe queria que ele fosse batizado, podia ter posto ele para fazer a catequese, como vocês estão fazendo. Mas não pôs, e aí depois ficou preocupada com isso, mas não dava mais tempo. O batismo de adultos pressupõe a catequese. Sempre foi assim na igreja, e continua sendo, e é por isso que vocês fazem a catequese. Só que era um pouco diferente a catequese antiga, mas a gente, enfim, a igreja vai se modificando, mas não perdeu esse hábito de fazer a catequese batismal. E também a catequese de vocês, que é de crisma, que engloba tudo, né? A catequese de vocês tem 2 anos, não é curta, não é uma coisa rápida, é uma coisa que tende a levar a uma profundidade, passando por credo, passando pelos sacramentos todos, passa por várias coisas para vocês terem uma noção boa do que vem a ser o que a igreja diz, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ele fala, uma coisa que eu falei para vocês. Tem uma outra coisa que pode acontecer, que a gente já tinha visto, mas eu repito. É tão importante que você tem 2 tipos de batismo. O batismo de desejo e o batismo de sangue. Imagina que na outra paróquia, que eu sou catequista, a menina estava se fazendo, não é batismo, mas tem o mesmo peso. Ela estava fazendo a crisma conosco. E ela morreu, o pai dela e ela morreram num desastre de carro. Não se crismou. Se é batismo, ela é considerada batizada porque ela tinha o desejo. Ela estava se preparando para isso. Se fosse para ser batizada. Ela estaria se preparando para ser batizada. Então, é considerado o batismo de desejo. No caso dela, era para ser crismada, aí não tem isso. Mas se fosse para ser batizada, teria. Imagina que ela é uma menina que está fazendo a catequese de batismo para se batizar, e ela tem, então, ou então, que ela ia fazer tudo junto, porque pode fazer tudo junto, como os adultos fazem, e ela tinha essa intenção de se batizar, e ela morreu em função do desastre. Então, ela tinha o desejo. Isso é o batismo de desejo. E existe o batismo de sangue, que é, por exemplo, se a gente está numa sala fazendo a catequese, e entra alguém, qualquer um, sei lá, um muçulmano lá, pode ser, e aí diz assim, você vai renegar o seu próprio Cristo, e a partir de hoje, Deus para você é Alá.
Aí você vai dizer, olha, que seja seu Deus perfeitamente, mas eu não vou renegar, porque eu não vou mudar de religião. Aí ele pode dizer para você, mas se você não renegar o seu Cristo, você morre. Aí você diz, então, eu vou morrer, porque eu não vou agora virar muçulmano, eu sou cristão e vou morrer assim. E aí, se ele te matar, esse é um batismo de sangue. Você foi mártir, você morreu por Jesus, morreu pela sua religião, e é considerado batizado. Porque você estava ali naquela catequese para ser batizado, e não foi porque você foi assassinado, mas em nome de Cristo. Você permaneceu cristão até o fim, apesar de não ter sido batizado. Então, é considerado batizado. Para vocês verem como é importante, ó, pode ser feito por outras pessoas em caso de necessidade. Se fosse um desejo, estaria batizado, se morresse antes de se batizar. Se há essa questão do batismo de sangue, de ser um mártir, de morrer em nome da religião, também está batizado. Se tiver... Não, mas aí o padre não vai batizar ninguém, aí já é outra. É que eu ia dizer assim, é uma outra, mas eu conto para vocês, já que eu comecei, não vou deixar todo mundo sem saber o que eu estava pensando. Quando nós estamos num avião, por exemplo, se o avião for cair e tiver um padre, mas aí não é batismo, não. Ele pode, ali, naquele ato, absolver todos nós, porque é uma absolvição geral, porque todos vão morrer, né? A princípio, a gente imagina que ninguém se salva. Mas imagine que alguém se salve. Então, essa pessoa que se salvou, ela volta na igreja, porque o que acontece? Para ele fazer a absolvição, tinha que ter uma confissão. Como você está em minutos do avião cair, a pessoa vai se confessar pela sua própria cabeça. Ou nem vai confessar, sei lá, enfim, sei lá, a gente nem sabe como é que passa na cabeça de uma coisa dessa, né? Mas, a princípio, ela realmente, eu creio que vá se tentar falar alguma coisa com Deus naquele minuto, e o padre concede a absolvição dos pecados. E aí, se ela não morrer, ela volta à igreja e ela faz a confissão, porque a absolvição, é necessário que haja confissão, é por causa da situação ali que não houve. Mas ela tem que voltar à igreja, assim também como, por exemplo, a gente tem uma coisa que se chama confissão comunitária, quando não tem padre, e aparece, digamos agora na pandemia, vamos dizer que algumas igrejas não estão abertas, porque não tem aquele negocinho lá para medir a temperatura, aí um dia o padre resolve ir lá e dar não tem como fazer a confissão, não tem poucos padres, enfim. E ele, digamos que ele faça uma confissão comunitária, e ninguém morreu, não, mas aqueles que estão ali na igreja vão se confessar. Comunitariamente, ele absolve todo mundo, sem entrar em contato por causa da pandemia, enfim, não está frente a frente. Mas assim que a pandemia passar, a pessoa tem que ir lá dentro, tem que ir lá na igreja e se confessar, porque é necessário que haja a confissão, para que haja absolvição. Só em casos de exceção é que não tem. Então, era isso que eu estava pensando aqui, mas não tem a ver com o batismo. Rapidinho. Só te perguntar uma coisa. Você sabe onde é que está tendo confissão online? Nem sei se online? Não. Se pode confissão online? Será que está tendo isso? Porque a confissão... Perguntei de curiosidade mesmo. Não, porque olha só, a confissão, eu acho que não, porque ela precisa que seja secreta. Existe o padre nunca pode falar nada da confissão que ele escutou, e online, de repente, isso pode sair por aí e sair em algum lugar. Eu acho que não tem confissão online, se você quer saber. Acho eu, né? Pode ser que eu me engane. É por causa disso, porque tudo que você fala por um padre não pode ser... Ele tem que guardar até, olha, se você chegar para o padre e disser que matou todas as pessoas de uma casa, matei minha mãe, matei meu pai, matei todo mundo, ele não pode falar. É segredo de confessionário. Por isso que eu acho que online não deve ter. Fazer essa possibilidade online de alguém ouvir, ou até mesmo você, até chega lá sei lá, o padre não mora sozinho, muitas vezes, mora lá na sacristia, alguém está por ali e escuta aquilo, acho que não tem, não. O que você acha, Hilton? Eu também acho que não tem, não, mas em tempos de pandemia, né, Lu? Tudo é possível, né? Mas eu acho que esse é um dos casos que, de fato, mesmo toda a tecnologia do mundo, ela não ia conseguir abranger, não, tá? Eu acredito que não. A gente tem outras situações que são feitas online. Por exemplo, a gente tem a Adoração Santíssima online, já vi.
né? Tem outras coisas que dá para fazer, mas a confissão eu nunca vi também, não. É por causa disso, do segredo. Entendi. Mas seria interessante fazer uma confissão online. Acho que ia dar certo. Mas aí você corre o risco de se parar. E aí? Não pode ser. Isso, porque geralmente se confessa aquilo que ninguém não quer que ninguém escute, né? Só o padre. Então, vamos pensar o seguinte, eu trabalho com tecnologia, só se você tivesse uma criptografia de ponta a ponta, tecnologia de ponta, é muito caro para que isso acontecesse, tá, João? Possibilidade? Teria. Teria que ter um ambiente isolado para o padre ficar, onde ninguém pudesse ouvir externamente, deveria ter vários firewalls, vários servidores bloqueando para que ninguém roubasse essa informação. Até acho que, em termos de tecnologia, poderia ser possível, mas seria tão caro para você conseguir colocar isso, que eu não sei se valeria a pena, entendeu? Eu não acho que nenhuma paróquia hoje, ou nenhum... Eu digo para você que, se dissesse assim, o próprio Vaticano, que é riquíssimo, todo mundo sabe disso, tivesse a possibilidade de fazer isso, eu acho que ele pensaria duas vezes exatamente, porque imagina, seria alvo de hacker o tempo todo. Todo mundo ia querer saber, todo mundo ia querer saber os pecados de todo mundo. Você sabe que na era que a gente vive, a informação é tudo, né? Imagina só se você soubesse, sei lá, o que o presidente da República fez num confessionário virtual. Caramba, é uma situação bem complicada. Eu acho que nesse ponto é por isso que a gente ainda nunca avançou para essa situação, sabe? Até mesmo os outros, assim, pode haver, mas eu acho que nos sacramentos não tem como você fazer assim, online. É muito difícil, porque quando eu digo que é possível o padre, na confissão, a confissão é mental. O que eu falei para vocês agora que ele absolve, por exemplo, quando o avião vai cair, é mental, ele não está falando, ninguém está falando nada. É mental, você está espiritualmente pedindo perdão a Deus, porque é seu último momento de vida. Então, você pede perdão a Deus. E ele faz a confissão, ele absolve sem saber os pecados de ninguém, ele não escutou nada. A mesma coisa também, mas ele está ali, frente a frente. Ninguém falou nada. A mesma coisa é a confissão comunitária, ninguém também falou nada. Ele está frente a frente, ele absolve as pessoas, mas ninguém também fala nada. Que eu acho que é isso mesmo, já pensou todo mundo sabendo da nossa vida? Ia ser caos, não tem como. E é pelo segredo mesmo, eles têm que manter o segredo, né? Então, não é possível. A não ser que alguém fique louco e mande fazer um negócio desse, mas, enfim. Verdade, só se ficar doido mesmo. Mas como as pessoas... Bom, deixa para lá, vamos ver o que acontece aí para frente, não duvido nada. A gente não pode duvidar mais dessa coisa, não. Que tá acontecendo. Mas acho que não vai ter isso, não. Então, os efeitos são o pecado original que se extingue, o pecado naquele momento também que se extingue, e que depois volta por causa da nossa concupiscência. Então, a gente chama isso de quê? Remissão dos pecados, quer dizer, foram perdoados todos eles naquele ato. Se morrer naquele momentinho ali, é santo, morre santificado. Acontece, eu já vi no Google, que o menino foi ser batizado, o padre não sei o que aconteceu lá, que o menino morreu, era pequenininho. Então, acontece, é raro, mas acontece, né? O que mais que a gente tem? Assim, o que mais? A graça santificante, que é essa que santifica, as virtudes infusas. Quais são as virtudes infusas? São as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. É diferente, por exemplo, a esperança, ela é diferente de uma esperança que a gente tem aqui, a esperança
que a gente tem, por exemplo, de que passe a pandemia, de que a gente consiga passar no vestibular. A esperança não é essa. Enfim, de eu conseguir criar meus filhos. Essas são esperanças que nós temos, todos têm. Não é essa a esperança. A esperança se volta para o reino dos céus. A esperança teologal, quer dizer, um dom de Deus, ela é a expectativa e esperança que ele coloca em nós da gente viver a vida divina. A nossa expectativa é essa. Sabendo que aqui a gente vai passar por momentos muito complicados, não é por causa da pandemia, não. A vida de todo mundo é assim. Tem momentos bons, mas tem momentos complicadíssimos, todo mundo tem isso na vida. Mas a nossa esperança é que Deus não vai nos abandonar e que a gente vai viver a vida divina. A fé em quê? Naquilo que a gente não vê. A gente acredita no que não vê. Acredita que na Eucaristia, aquele pãozinho está o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Você vê isso? Você vê corpo, sangue, alma e divindade? Não vê. Mas você acredita nisso. Quer dizer, a fé é aquilo que a gente crê, porque aquilo que a gente crê, a nossa razão não alcança. A gente não consegue entender a coisa. Mas a gente crê. Por quê? Porque foi uma virtude infusa colocada lá dentro de nós, que são as virtudes teologais. E a caridade, que é a principal delas. Quando vocês leem São Paulo, naquela música, que virou uma música, que o Renato, como é que é o nome dele? Renato, quem lembra? Que ele musicou, Renato Russo, que o Renato Russo musicou, ele musicou a oração de São Paulo. No final das contas, São Paulo vai dizer, que a fé desaparece depois, no final. Por quê? Porque desaparece? Porque se eu estou vendo Deus face a face, já está visto que ele existe, eu estou vendo. Isso depois, na vida divina, né? Eu estou vendo. A fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas na hora em que eu vir, acabou. Eu não tenho fé de que eu estou de óculos aqui, nem vocês estão vendo que eu estou de óculos aqui, você não precisa de fé para isso, estão vendo aqui. Então, quando eu vir a Deus, eu não preciso mais da fé. Nem de esperança, porque eu tenho esperança de viver com ele a vida divina. Mas quando eu estiver vivendo a vida divina, eu não tenho mais esperança nenhuma, eu já estou vivendo a vida divina. Já consegui, cheguei aonde eu esperava chegar, onde a minha esperança esperava chegar, eu cheguei. Mas a caridade permanece. Por quê? Porque a caridade é um amor. Então, nós seremos julgados pelo amor, o amor vai permanecer. Das 3 virtudes teologais, permanece o amor. É isso que diz a doutrina da igreja. Então, aí depois ele vai falar, aqui ele fala de como é a celebração, mas essa aqui, do jeito que ele fala, já não é mais assim, que esse é um catecismo mais antigo, mas o que eu posso dizer para vocês é que a vela está na mão do padrinho, e vocês sabem o que é aquele, só isso, esqueci o nome, tem as 5 chagas de Jesus, o Círio Pascual. Ele vai acender a vela no Círio Pascual. Por quê? Por que Círio Pascal? Porque o Círio Pascal representa o próprio Jesus com as suas chagas. E Jesus quem é? É a luz do mundo. Então, ele acende a vela, porque ele acende a luz para o mundo. Ele vai iluminar aquela criança, ele é o padrinho, para o mundo. A vela acesa, então, é isso. A água que tem, que a gente já viu, que é para purificação, né? Do menino, da criança, do adulto, de quem quer que seja. Por quê? Porque a água, ela tem essa característica de ser para todos, não é uma coisa que a gente acha, e ela tem a caracterização de ser aquela que limpa, né? A água a gente toma banho para ficar limpo. Então, a água é limpeza, é purificação. E a roupa branca, embora não tenha aqui, mas a roupa branca deve ter aqui, porque eu já fechei o livro. Quando a gente lê lá no Apocalipse, a questão da roupa, aqueles que estão vestidos de branco são os que entraram da tribulação, passaram da tribulação e estão no céu. O Apocalipse diz a roupa branca. Então, a roupa branca significa que existe uma salvação, existe uma purificação,
existe aqueles que se salvam e que estão de branco, é um simbolismo, né? É uma maneira de falar, porque não tem roupa porque é puro espírito. Já depois de morto é puro espírito, não tem roupa nenhuma. Então, aqueles que estão no céu, eles são seres espirituais, não estão de roupa branca. Mas ali é para dizer da simbolização da purificação. Então, a roupa branca também significa, eles geralmente são batizados de branquinho, que é a purificação, essa simbologia do branco com a questão da pureza, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, no catecismo aqui para trás, 195. A gente já disse que a salvação, aqui o único caminho de salvação é o batismo. O batismo, a gente viu que tem o batismo de sangue, o batismo de desejo, o batismo convencional, mas a gente sabe que Deus salva da maneira como Ele achar que deve salvar. Então, aquelas pessoas que não são batizadas, a gente viu na outra vez, que também podem se salvar, porque é a caridade que impera, é o amor de Deus, então as pessoas serão julgadas pelo amor, então o índio na selva se salva se ele for uma pessoa de bom coração. Por exemplo, o índio na selva, que nunca ouviu falar nisso. Aqui o que acontece no batismo, e ele já diz aqui, somos libertados do pecado, nós vimos dos dois, do original e daquele momentâneo. Que significado tem o nome dado por ocasião do batismo? Isso aqui eu não falei, o pessoal faz essa pergunta e a outra. No batismo, o ser humano não se dissolve numa divindade anônima, mas é precisamente confirmado na sua individualidade. Ser batizado com um nome significa que Deus me conhece, me aceita como sou, e acolhe a minha inconfundível unicidade e espera que eu chegue na vida divina, chegue a viver a vida divina e não me escolha outra coisa. Por que devem os cristãos, olha que interessante, escolher para o batismo os nomes de grandes santos? E eu agora estou trabalhando com vocês os santos, de vez em quando eu falo um. E ele diz, não há melhores modelos e melhores auxiliares que os santos. Quando o meu nome é o nome de um santo, tenho pelo menos um amigo junto de Deus. Então, por isso que nós agora vamos falar de santo também. Vamos, de vez em quando, falar dos santos. Pois muito bem, alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo já dormindo, sumiram todos. Bem assim, né? Bem assim. Eu não, só o João que está acordado. Então, vamos aproveitar esse tempo aí para pensar um pouquinho. Eu vou pedir para que vocês coloquem aí no chat, coloquem presente quem está presente de fato, para que eu faça as anotações aqui. Outra coisa é a seguinte, eu vou deixar, vou fazer uma gincana com vocês para tratarmos dos 7 sacramentos, né? Então, assim, a cada sacramento que a gente colocar, eu vou fazer um desafio, né? Nesse de hoje, a gente falou muito sobre o papel dos padrinhos, né? A gente falou muito sobre o papel dos padrinhos, né? Então, consequentemente, eu queria que vocês fizessem a seguinte pesquisa. Verificar até o próximo encontro da gente quem são os seus padrinhos e qual foi o último ensinamento que vocês tiveram, que veio dele e que vocês estão trazendo para a vida de vocês. Esse é o desafio que eu estou lançando agora. Ele vai valer 10 pontos, né? No final, aí a gente vai ter até o final dos sacramentos, a gente vai ter uma série de perguntas, cada uma valendo 10 pontos, e no final, o vencedor vai receber um prêmio, que eu não vou dizer agora, senão perde a graça. Tá ok? Tá ok, gente? Vocês entenderam? É um PlayStation. Só se for o PlayStation 1, aquele que tá baratinho de R$50, você compra lá. Mas estão falando que tem 14 e só 7 ou 8 respondem. Cadê o resto? Tudo dormindo, ó. Jesus, desligaram o negócio. Ana.
Ok? Então, vou repetir novamente qual que é o desafio. Preciso que vocês identifiquem, em primeiro lugar, quem são seus padrinhos de batismo. E identifiquem qual foi o último ensinamento que eles trouxeram na vida cristã que vocês se lembram e que vocês aplicam na vida de vocês. Isso vai ser para o próximo encontro. Aproveito já para dar uma notícia para vocês. Nós teremos um pequeno recesso, né, de 2 finais de semana, que a gente não vai ter encontro de Crisma. Nosso próximo encontro vai ser dia 16/8, em decorrência das festividades de Santa Clara, e alguns dos catequistas vão estar envolvidos em outras atividades. Aproveita para também dar um tempinho de descanso para vocês, não que precise de descanso, porque nossos encontros são maravilhosos, mas é interessante também conciliar com o restante de férias que alguns de vocês já estão tendo, de recesso das escolas. Ok? Então, o próximo encontro da gente somente dia 16/8, até lá nós não teremos encontros nem presenciais nem online. Ao retornar, continua-se no mesmo horário, da mesma forma, online, como a gente vem fazendo, até segunda ordem. Cadê o resto? Olha o que vocês estão falando. Vocês devem estar mexendo. Ou estão dormindo ou estão brincando no celular. Cadê eles? Então, no TikTok. Ah, o TikTok. Sabe que eu tirei aquele TikTok? Ficava me mandando mensagem, eu tirei aquilo. É pior que aquele trem é viciante, gente, mas tem coisa muito ruim naquele lugar. Coisa boa, tem coisa boa também. Uma coisa que me chamou a atenção no TikTok, porque eu tenho TikTok, a minha filha tem TikTok, eu acabo vendo. Olha lá, eu tô viciada no TikTok. Então, mas assim, o que eu tenho visto também são muitos jovens no TikTok levando a palavra de Deus, e isso tem sido muito gratificante. Assim como tenho visto também muita coisa ruim, vocês têm que estar muito atentos ao que vocês veem nessas redes sociais, tá, gente? Antigamente era o Instagram, né? Instagram era a bola da vez, agora é esse TikTok. Então, muito cuidado com o que vocês acessam, com o que vocês visualizam, com o que vocês curtem, porque toda vez que você curte uma coisa que não tem um significado bom para Deus, consequentemente, é um pontinho negativo para a nossa vida. Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente faz nas redes sociais, tá? É só uma dica que eu deixo para vocês aí. E agora ninguém tá. Quem é que está indo para a rua? Alguém já foi fazer algum passeio na rua, vocês? Anda, vamos embora conversar. Põe aí no chat. Já foram fazer passeio? Já foi para onde? Não. João, você foi para onde? Só 2 responderam. Cadê? Fui ontem. Para onde? Camila, não. Só no mercado. Quem é que foi para onde sem ser o mercado? Foi algum... Eu não. Na torre? Ah. E vocês, os outros foram para onde? Cadê que disse que saiu? A Gabriela, nem sei mais, que fica passando correndo. Quem é que disse que saiu? Cadê? Já sumiram de novo. Meu Deus do céu. O Luiz Felipe, eu sei que ele estava fora, que ele chegou agora há pouco, que ele tinha me mandado mensagem antes que estava voltando. Fui para Alexânia só. Ah, não, mas teve a menina, acho que Gabriela, que falou que saiu para onde? Sumiu. Mas veja. E tá faltando gente, porque ó, só respondem alguns, cadê o resto? Ah, não saí, não. Então quem é que saiu? Uma das meninas saiu. Passou em casa? Casa. Tô com trauma de quê? Felipe tá com trauma. De quê, Felipe? De quê, Felipe? Casa do meu avô. Não, mas o traumatizado. Eu fui para minha tia, viu? Aí tinha uma. Era Giovana, eu falei que era Gabriela. Pai, mas o João sabe, mas eu também quero saber do que você está com trauma. Ah, ele caiu. Ah, entendi. Machucou muito? KKKK, só sabe o KKK. Jailson, tá faltando um monte de gente aqui. Foi o quê? Mala?
Foi Mia? Foi Mala? Foi mal, agora entendi. Coitado, e a outra agora ficou penalizada. A Marina ficou penalizada. E vocês estão indo. Mas está doendo ainda muito? Não que, ainda tá. Foi mal, mas engraçado. Ai, Jesus do céu. Gente, eu sou muito esquisito. Se eu ver alguém caindo, pode se machucar quanto for. Eu vou até ajudar, mas que eu vou rir bastante, eu vou, gente. Eu não consigo, eu não me controlo quando eu vejo uma queda. Entendeu? Quando eu caio, eu rio. É complicado. Ai, Jesus do céu. Eu caio no meio da BR. Caiu no meio da BR? Nossa, ainda bem que não tinha ninguém passando na BR, então. Caiu e não foi atropelado. Pois é, sorte que não tinha carro. Imagina. Então, gente, vamos fazer a nossa oração final? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aí para que o nosso amigo Felipe Vinícius, que acabou de cair e já se recuperou. Felipe, você pode fazer a oração final hoje para a gente? Para agradecer. Que isso, Felipe? Por que não? Você tem que agradecer a Deus, Felipe. Vamos lá, vamos agradecer. Agradecer que não vinha carro. Você mesmo disse, nossa, ainda bem que não vinha carro. Então, tem que agradecer a Deus. Por que o carro não veio? Porque não tinha carro. Não vem com essa de que não consegue. Não tenho o que. É simplesmente falar o que vem do seu coração, tá, Felipe? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você está falando para Deus. Ponto final. Cadê, Felipe? Vamos embora. Agora sumiu lá para dentro. Então, coloca no chat por escrito. Não tem nem agradecimento por escrito? Adeus? Felipe sumiu, desligou o negócio. Mas só não desligou, não, porque a gente vê quando sai daqui. Bota, filho, cadê? Não põe a intenção, pronto. Escreve, então, a intenção. Cadê a intenção? Está escrevendo, eu espero. A gente está esperando, hein? Que você escreva, pelo menos escreva a intenção. Espera aí, tá bom? Então a gente vai esperar. Você bem podia falar que era mais rápido, né? Do que ficar nessas escrevinhações, mas tudo bem. E outras pessoas que tiverem também alguma intenção, se não quiserem falar, podem colocar no chat. Nunca vi um povo com tanta vergonha de falar. Gente do céu, vocês fazem isso quando vão apresentar na escola de vocês? Quando vão fazer algum trabalho na frente lá de todo mundo? Vocês ficam com essa vergonha toda? Nossa, e esse negócio de pandemia... Não, faço trabalho de boa. É isso aí, João. Esse negócio aí de ficar... não consigo. Eu ainda abro a câmera, porque eu tô no escuro aqui, não dá pra ver. Boa, João. Ih, estão com Covid? Vamos botar nas nossas orações, tá, Gabriela? Eu queria oferecer uma oração também pro meu tio, que tá com Covid também. Tá bom, João, vamos colocar. Ó, o Felipe colocou o dele aí, ó, pela avó e os primos e minha tia, que estão com sintomas de Covid. Então, gente, vamos pedir a Deus, nesse momento, que Ele interceda por cada um de nós, pelos nossos parentes, por todos aqueles que estão enfrentando essa pandemia, quer seja diretamente ou indiretamente, né, pelos avós aí da Gabriela, pela tia, pelos primos do Felipe, todos que estão com sintomas do Covid, que eles possam se recuperar, João, pelos seus avós também, que todos possam se recuperar o quanto antes desse mal que assola a nossa humanidade, de uma forma bem geral,
pedir a Deus que ilumine a semana de vocês também, a nossa semana, né, Lu? Para que a gente consiga continuando servindo a Deus da melhor forma possível. Amém. Amém. Então, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou para nós encerrarmos, e em seguida uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, que vocês tenham um recesso. 16 de agosto, tá? O próximo é o retorno da gente. Então, um recesso abençoado para todos vocês. Descansem bastante para a gente voltar com força total. E não esqueça do desafio que eu deixei para vocês aí. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.